Olá, querida igreja. Estamos passando por dias conturbados, difíceis e muito incertos. A sensação que temos é que estamos em guerra. E de fato estamos em uma guerra mundial. Temos diante de nós um exército, mas um exército invisível a olho nu. Apesar de não conseguirmos enxergar o nosso inimigo, ele é de um potencial devastador e tem deixado estragos por onde chega. Os riscos e os impactos que esse vírus traz são evidentes e claros por todos os lados. Na economia, por exemplo, as bolsas de valor estão operando em polvorosa, em queda constante. O dólar se supervalorizando e desvalorizando outras moedas. O comércio está em sua maioria fechados. Hoje nós não podemos mais frequentar os shoppings, os parques, os zoológicos, as academias, os cinemas. A sensação é de que o Brasil está parando, e de alguma forma está. Mas o pior e mais devastador impacto ou efeito deste problema mundial, para mim, é o distanciamento social. O brasileiro, por natureza, gosta do toque, do abraço, do aperto de mãos, e nós agora estamos obrigados a nos afastarmos uns dos outros. Esses dias eu ouvi uma autoridade governamental dizer algo que mexeu comigo. Ele solicitava que os pais não levassem os netos para verem os avós, porque os idosos, como sabemos, são a classe mais vulnerável. E como poderia um avô chegar perto a um neto ou neta e não poder tocá-lo, abraçá-lo, colocá-lo no colo, sentir o seu afago? Isso não seria possível. Assim, foi solicitado que os pais não levassem os filhos para verem os avós. Quando forçosamente saímos de casa para cumprir alguma necessidade essencial, ao retornarmos nós precisamos cumprir uma rotina de higienização. Precisamos higienizar os nossos calçados, as nossas roupas, os objetos que levamos e os que trazemos de volta conosco, isso para nossa segurança e segurança daqueles que ficaram em casa. Nós estamos encurralados, praticamente indefesos diante desse inimigo invisível, poderoso e de consequências devastadoras. Mas graças a Deus que esse vírus, que é invisível aos nossos olhos, não é invisível aos olhos de Deus. Deus tem visto e seguramente vai prover os meios que precisamos para vencê-lo. Eu me lembro de uma história que está registrada no segundo livro dos Reis, no capítulo 6, dos versículos 8 ao 17. Essa história nos conta que os sírios estavam em guerra contra o povo de Israel. E cada vez que o rei sírio intentava montar um acampamento para atacar o povo israelita, isso era revelado ao profeta, que comunicava ao rei, que verificava a história e se defendia do ataque. O rei sírio ficou indignado, imaginando que havia dentro do seu povo, ou no meio do seu povo, alguém que estivesse contando ao rei israelita dos seus planos. Mas ele foi informado de que era o profeta Eliseu que informava ao rei, que ele sabia até mesmo as palavras que o rei sírio dizia no seu quarto. Então ele preparou uma tropa poderosa para capturar o profeta. E a Bíblia nos conta, se você ler a história, que cedinho o servo do profeta se levantou e viu que o inimigo estava
preparado para atacá-lo e capturá-lo. No segundo livro de Reis, no capítulo 6, os versículos 16 e 17 nos dizem o seguinte: o profeta respondeu: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, ele olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor do profeta Eliseu. A minha oração é esta, igreja, que nós também, assim como aquele servo, possamos ter os nossos olhos abertos e percebamos que aqueles que estão em nosso favor são muito mais numerosos do que o inimigo invisível que nos cerca hoje, a Covid-19, o coronavírus. De fato, o inimigo nos cerca por todos os lados. Ele é poderoso e, de fato, o seu potencial é destruidor, mas ele não tem a palavra final sobre as nossas vidas. Além de fazermos tudo o que pudermos e que estiver ao nosso alcance para evitarmos a transmissão e o contágio por esse vírus, precisamos confiar que Deus está trabalhando em nosso favor. Precisamos acreditar que um exército poderoso está ao nosso lado e está guerreando por nós. Querida igreja, essa é a hora. Tomemos todas as precauções e medidas necessárias. Cumpramos os protocolos de segurança determinados pelas autoridades governamentais, sanitárias e também por nossos líderes religiosos. Mas sigamos orando para que o Senhor possa dar ordem aos seus anjos ao nosso respeito, para que Ele nos guardem. Que guardem também as pessoas a quem nós amamos e que guardem todas aquelas que são apenas uma estatística para nós. Essa é a única arma e a poderosa arma que devolverá ao mundo a paz e a segurança que tanto almejamos. Enquanto vivemos momentos de pura incerteza, eu escolho viver como nos orienta Tiago, em sua carta, no capítulo 4, dos versos 13 ao 15, que nos dizem o seguinte: ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. O que é a vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Continuo fazendo planos para o amanhã. Espero poder negociar, espero poder abraçar aos que amo, espero poder ir à igreja, espero poder continuar pregando, espero que voltemos logo à adoração comunitária, que é tão importante. Mas tudo isso eu espero, se Deus quiser. Eu sigo obedecendo às restrições impostas e faço tudo o que posso e que devo fazer. Mas eu sei que o meu destino não será determinado por este vírus ou por outro qualquer, porque a minha vida está nas mãos de Deus. Aqueles que me conhecem e que costumam me ouvir com frequência sabem que gosto muito de um texto bíblico que está registrado em Apocalipse, capítulo 21, versículos de 1 ao 5, que eu gostaria de terminar esta reflexão lendo com vocês. E a palavra de Deus nos diz o seguinte: então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra
tinham passado e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva, adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Como já disse, não é a Covid-19, o coronavírus, que determinará o meu destino, o meu futuro. A minha vida está nas mãos do meu Jesus Cristo, que me ama e que, por fim, dará uma determinação final, uma palavra final sobre todo tipo de mal. Portanto, igreja, sigamos adiante, confiantes que o Senhor está ao nosso lado, que Ele luta a nossa causa e que Ele não nos deixará sozinhos nesses momentos de incertezas e de dor. Que Deus nos ajude, que Deus nos fortaleça e que Deus nos segure em suas mãos poderosas. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.